Muitos cristãos chineses se recusam a participar das igrejas controladas pelo governo. As igrejas nas casas e o trabalho missionário são considerados ilegais pelo governo. As autoridades locais podem prender e multar os irmãos. Assim, pregar e se reunir em segredo tem sido a única maneira de sobrevivência da igreja na China. Em cada esquina há um missionário chinês sofrendo em algemas. Porém, sem voltar atrás, eles caminham em frente nos passos da dor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos por nos escolher, te agradecemos por seu amor, te agradecemos por nos mostrar o caminho que nos leva longe desse mundo caído, te agradecemos por nos permitir sofrer como tu. Amém. Me torturaram depois de me prenderem, bateram no meu rosto e ficou muito inchado. Minha pele foi queimada com choques elétricos. O guarda bateu na minha cabeça e no meu corpo com fios elétricos. Eu desmaiei e não lembro de mais nada. Uma pessoa que deseja carregar a cruz é cheia de misericórdia. Podem ser tratadas injustamente, mas ainda sentem a doçura do amor. Podem ser presas, mas em seus corações são livres. Podem ser desprezadas, mas são cheias de gratidão. Imagina a expressão de dor de Jesus quando foi crucificado na cruz. Eu nunca me esqueço o que a palavra diz. E o véu do templo foi rasgado em dois. Ele não fez isso por ele mesmo. O caminho que leva à cruz é repleto de sofrimento e sacrifício. Mas por que as pessoas que nele caminham são cheias de paz e gozo? Os fiéis na China estão construindo a igreja em cima de muitas dificuldades e lutas. A prisão tornou-se o local preparatório da fé de muitos missionários na China. Ficamos sem onde morar. Enquanto andávamos de cidade em cidade, aproveitávamos para pregar o evangelho. Muitos irmãos nessa situação ficaram juntos. Assim que nos acomodávamos em um lugar, a polícia vinha. Daí tínhamos que nos mudar para outra cidade. Pouco a pouco, nosso trabalho foi se espalhando por vários lugares em todo o país. Cada um desses camponeses lidera dezenas de milhares de igrejas nas casas e milhões de chineses cristãos. Há um número cada vez maior de igrejas caseiras, secretamente espalhadas nas vilas e pequenas ruelas da China. Temos feito o trabalho de Deus aqui em Sichuan por 10 anos. Os missionários deixaram suas pegadas em cada esquina dessa terra e muitas lágrimas foram vertidas. O Brasil é um país majoritariamente cristão e dados apontam que cerca de 87% da população se considera cristã. Além disso, nossa Constituição prevê um Estado laico e todos são livres para expressar suas preferências. No entanto, essa liberdade religiosa não é bem-vinda em muitos países, e aqueles que seguem a Jesus são vistos com maus olhos e insistir na fé em Cristo pode custar a vida. No vídeo de hoje mostraremos os países mais perigosos para ser cristão. Apesar de ser a maior religião do mundo, ser cristão em alguns países é tarefa árdua e assumir a fé é sinônimo de coragem e confiança. Dados apontam que atualmente mais de 30% do mundo está em guerra e destes, pelo menos metade são por motivos religiosos. Assim, a perseguição ao cristão tem aumentado, tanto nas formas de violência quanto de pressão e ameaças. Atualmente, o 10º país mais perigoso para ser cristão no mundo é a Índia. País de maioria hindu, a situação atual vem se agravando, principalmente por motivos ideológicos e políticos. O partido líder atual se posiciona a favor de uma nação puramente hindu e é adversa a qualquer outra manifestação religiosa. Em 9º lugar está o Irã, país que defende o islamismo xiita como principal religião. Qualquer outra manifestação de fé é minoria e se assumir cristão é ameaça, principalmente quando o cidadão é um ex-muçulmano. Neste caso, sua conversão pode ser motivo de punição mais rígida.
Em oitavo lugar está o Iêmen, país que atualmente se encontra em guerra civil. A religião predominante é o islamismo, com cerca de 99% da população. Estima-se que aproximadamente 1.000 cristãos vivem por lá e apenas 50 corajosos judeus. Na sétima posição está a Eritreia, país pouco conhecido por nós, foi notícia em 2018 no programa Esporte Espetacular da Globo, que retratou a vida de refugiados na Europa e um pouco da dificuldade de viver tranquilamente no país, principalmente se você for um cristão. Em sexto está o Sudão, localizado na África. O país encontra sérios problemas de corrupção, fome e pobreza. Além disso, diversos conflitos étnicos foram registrados nos últimos anos. A população, em sua maioria, segue o islamismo e cerca de 8% são cristãos católicos e evangélicos. O quinto colocado é o Paquistão, país asiático. Sua religião oficial é o Islã e a perseguição contra cristãos e seguidores de outras religiões partem principalmente de grupos radicais islâmicos. Segundo a organização Portas Abertas, cerca de 2% dos cristãos do país são hostilizados diariamente. Na quarta posição está a Líbia, com 97% da população muçulmana, um dos mais perigosos países para se assumir seguidor de Jesus Cristo. Catedrais já foram convertidas para mesquitas e vídeos publicados por radicais do Estado Islâmico mostraram a decapitação em massa de cristãos no país. Em terceiro está a Somália. Lá é público que um cristão não é bem-vindo, muito menos a construção de igrejas e outros fatores que propaguem o cristianismo. Igrejas católicas foram destruídas, missionários expulsos e até os dias atuais, nada referente ao cristianismo é aceito. O segundo país mais perigoso para os cristãos é o Afeganistão, onde é quase impossível expressar a fé em Jesus Cristo publicamente, e a insistência pode causar consequências maiores, como a pena de morte por blasfêmia, por exemplo. Por fim, e em primeiro lugar, o país mais perigoso para ser cristão atualmente é a Coreia do Norte. Os motivos para a perseguição são, dentre outros, a ditadura comunista imposta pelo governo. Apesar de ser a favor da liberdade religiosa, alguns questionam que, na verdade, esta liberdade é de fachada e o governo patrocina grupos apenas para criar uma ilusão de liberdade religiosa. A Coreia do Norte se declara um estado socialista e, diferente do seu vizinho capitalista, Coreia do Sul, onde o cristianismo vem crescendo, no norte comunista, religião significa cultuar o líder, e qualquer culto a Jesus Cristo pode causar sérios problemas.